Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Doutor Álvaro sempre com a gente, tentando traduzir um pouco dessa maluquice que o mundo está vivendo. Claro, doutor Álvaro, a gente vai começar falando sobre a vacina e a tal da taxa de eficácia da Coronavac. Muita gente com o pé atrás, depois de um primeiro anúncio, lá atrás se falou em 90%, aí diminuiu para 78%, agora parece que sei lá quantos por cento são. Doutor Álvaro, é claro que quanto menos você ouve a verdade, quanto menos fica claro, cristalino, mesmo que não seja aquilo que se esperava, a população vai acreditar. Ainda mais no instituto que tem história que o Butantan tem. O que dá para imaginar dessa vacina Coronavac, seja qual for o percentual, qual for o número, doutor Álvaro, e principalmente qual é a importância de tomar a dose da vacina? Bom dia para o senhor. Barão, bom dia, Carla. Eu acho que sua pergunta, Barão, é muito importante para explicar à população e tentar desmistificar todas essas informações que aconteceram nas últimas horas com relação à eficácia da Coronavac. Porque, assim, vamos tentar entender que os dados que foram divulgados inicialmente foram dados relacionados à eficácia para prevenção de formas clínicas diferentes. Então, uma eficácia com relação a formas leves, uma eficácia com relação a formas moderadas e graves. Então, o que é importante para a gente do ponto de vista de saúde pública? Essas taxas que são desfechos secundários, que a gente fala nos estudos, que previnem forma grave, internação e óbito, foi uma proteção 100%. Isso é muito importante do ponto de vista de saúde pública, porque eu vou diminuir internação, vou diminuir taxa de ocupação de leito, vou ter uma intervenção importante para controlar, do ponto de vista dos hospitais, o volume de pacientes que buscam assistência. Agora, o que faltou, que vai ser divulgado provavelmente hoje, é a taxa global. Qual a porcentagem de proteção que a vacina faz contra todas as formas da doença, leve, moderada, grave, que deve ser um número menor, mas de forma alguma, Barão, isso diminui a importância da gente ter essa vacina, porque é uma vacina que vai ter transferência de tecnologia, é uma vacina que não precisa de cadeia de refrigeração, é a vacina que a gente tem junto com a vacina de Oxford, então a gente tem que olhar com muito cuidado esse dado e não minimizar a importância dessa vacina, porque ela tem uma taxa global um pouco menor. Então, do ponto de vista de saúde pública, uma vacina com uma taxa maior do que 50%, ela já é importante no contexto de tentar controlar a pandemia. Obviamente, as pessoas ficam se perguntando, poxa vida, não é um número próximo de 90%, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que mesmo vacinas da Pfizer e da Moderna, que tem 95% de eficácia, se a gente for ler os estudos cuidadosamente, também tem alguns problemas nesse número 95%. Então, cuidado para a gente não minimizar uma estratégia e ter preconceito com relação à vacina, porque a taxa global ela pode ser um pouco menor. Então, é momento de ter vacina, e que a vacina proteja contra a forma grave e também proteja contra desfecho óbito. Doutor, existe uma outra preocupação, porque agora se fala numa nova estratégia de vacinação, né? Inclusive, o representante da Fiocruz conversou com a gente hoje da distribuição de uma dose e se esperar um pouco mais para distribuir essa segunda dose, né? Para aplicar a segunda dose em quem já recebeu a primeira. A preocupação é com relação ao aparecimento de novas mutações, né, do coronavírus, e a gente teve no fim de semana, por parte do Japão, né, o anúncio de descoberta de uma nova cepa que circula no estado do Amazonas. O Ministério da Saúde do Brasil foi notificado pelo Ministério da Saúde do Japão de que 2 viajantes, ou se não me engano, entre 2 e 4 viajantes, né, que estiveram no Amazonas, chegaram no Japão, apresentaram sintomas, passaram por exames, e aí essa nova cepa foi detectada. Uma cepa até então que não havia sido registrada, né, anteriormente, identificada, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito. Isso é uma mutação e se isso compromete de alguma forma a campanha de vacinação? Olha, Carla, eu vou responder sua segunda parte da sua pergunta com relação a essa variação. Nos preocupa mesmo essa questão de ter uma variação genética com maior potencial de transmissibilidade, só que a gente precisa lá ver o caso de Manaus e entender se em dezembro essa era a cepa predominante e se esse aumento de casos ele tem uma relação não só com essa cepa, mas também com a questão da falta de prevenção da população, da questão do final de ano. Então, primeiro é importante a gente saber se essa cepa está circulando com uma magnitude grande lá em Manaus. Segundo, também é importante tirar na análise dos dados qual o papel realmente
dessa cepa, se tem uma transmissibilidade e fazer uma vigilância da circulação dessa cepa em vários estados do Brasil. Agora, com relação à proteção da vacina, a gente acredita que mesmo essas variações genéticas, elas sejam contempladas com a resposta imune induzida pela vacina. Mas toda tecnologia de vacina vai ter que fazer uma vigilância e olhar essas variações genéticas, e dá para fazer estudo em laboratório para avaliar se essa variação ela é contemplada com a resposta imune de cada tecnologia induzida pela vacina. Então, não é motivo para a gente ficar em pânico, muito provavelmente essas variações vão ser cobertas pelas tecnologias de vacina. E respondendo a sua primeira pergunta, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de dose única, porque a gente não tem os estudos, quase todos, com exceção da vacina da Janssen, que é a vacina de dose única, todos os estudos foram conduzidos com as taxas de eficácia global ou eficácia secundária, baseado em estudos de 2 doses. Então, tem que ter muito cuidado na hora de recomendar uma dose única, sem ter uma análise do estudo como foi a eficácia só com uma dose. Então, isso que a gente quer ver nas publicações, agora que vai ter os dados mais específicos das vacinas, todos esses dados, quanto foi com uma dose só, quais foram os eventos adversos, qual a estratificação de eficácia por grupo, qual é a eficácia global. Então, isso que a gente espera da coletiva hoje, para a gente ter dados bem consistentes, até para ter um planejamento estratégico com dados mais robustos e dados mais variados com relação à vacina da Coronavac. Doutor Álvaro, a gente viu uma situação recente chamada primeira onda, com a Europa tendo uma explosão de casos, né? Infelizmente com mortos também. Na sequência, os Estados Unidos e depois Manaus, né? Foi exatamente essa a sequência. Agora, de novo, a gente aparentemente está vendo isso, ou seja, na Europa os casos voltaram com força e mortos também, agora aqui nos Estados Unidos e de novo Manaus, o Amazonas, que viu uma situação terrível. Lá atrás, depois que chegou em Manaus, o resto do país acabou se contaminando de uma forma muito grande. Dá para imaginar que isso vai acontecer de novo? Já é uma realidade imposta? Nos próximos dias a gente vai ver, ou já está vendo, sei lá eu, uma explosão de casos e infelizmente também de mortos? Olha, Barão, essa analogia é interessante. Realmente teve essa temporalidade nessa suposta da primeira leva de casos, Europa, depois região norte, depois alguns estados aqui da região sudeste, mas a gente precisa entender nesse momento se realmente essa variação está circulando lá, se realmente tem uma associação com a cepa e a transmissibilidade, se não foi só, na verdade, no final de ano, as pessoas não respeitando, e isso foi o principal fator relacionado à expansão de casos. Então, ainda é cedo para fazer uma previsão, se isso vai acontecer em outros estados, se vai ter uma explosão de casos, mas todo cuidado fica, porque a gente fica nesse contexto das pessoas estarem olhando esses dados de vacina, achando que a vacina vai proteger totalmente, que a cobertura vacinal vai ser rápida. A gente vai ter uma cobertura vacinal que pode demorar. Realmente a gente não sabe qual vai ser o comportamento dessa cepa com relação a se espalhar para outros estados do Brasil nas próximas semanas, olhar os dados de taxa de ocupação. Então, tem que ter um olhar muito atento nas próximas semanas, porque pode acontecer sim uma variação de uma cepa mais grave nas próximas semanas, e a gente tem que, do ponto de vista de saúde pública, estar preparado e já pensar nessa possibilidade para não ser pego de surpresa, até porque não vamos ter vacina numa cobertura acima de 70% em menos de 6 meses no primeiro semestre de 2021. Uhum. Doutor, essa imunidade em massa, que vai ser o nosso próximo tema agora, a declaração da Organização Mundial da Saúde, dizendo que o mundo não terá a tal da imunidade de rebanho, né, acima de 70% da população, nesse ano de 2021. É isso aí, Carla. É triste isso aí, mas serve para nossa orientação com relação ao planejamento para 2021. Realmente vai ser um cenário muito difícil a gente pensar que a gente vai abandonar o uso de máscara, a gente não vai ter nenhuma restrição mais da circulação. Então é uma preparação, claro, é uma notícia que não é muito otimista, mas é uma notícia real. Realmente países, não são todos os países do mundo que vão ter acesso à tecnologia de vacina, isso é muito triste, mas é principalmente países pobres, onde esse poder de negociação de compra é menor. Realmente, mesmo os países que têm mais condição financeira com relação à negociação e planejamentos estratégicos, vai demorar um tempo para ter uma cobertura de 60%, 70%. Então, realmente, 2021 vai ser um ano desafiador. Teremos momentos mais críticos, agora principalmente no primeiro semestre do ano. Espero que no segundo semestre a gente tenha, para alguns países, uma cobertura, pelo menos, da população mais vulnerável, dos idosos, dos grupos de maior vulnerabilidade, para a gente diminuir a internação e ter um sossego, porque, entenda, do ponto de vista da economia, de funcionamento, de tudo, a gente só vai conseguir ter
não ter lockdown, realmente se diminuir casos graves, diminuir taxa de ocupação. Então, ter momentos de mais gravidade no decorrer desse ano, isso pode vir a acontecer, principalmente por todas essas variáveis, por cepa, por isolamento, por quanto tempo vai demorar a gente vacinar as populações vulneráveis em vários países do mundo. Então, a OMS realmente, infelizmente, tem toda a razão do que ela fala com relação à cautela para 2021. Doutor Álvaro, volta na próxima terça-feira conversando com a gente ou em edição extraordinária, que a qualquer momento pode surgir novidade. Doutor Álvaro, grande abraço, até a próxima. Tchau, gente. Doutor, você percebeu que alguém tentou entrar na sua sala? Percebi, Carla, percebi. Você sabe quem era? Era o pessoal da enfermagem, porque eu estou sentado numa cadeira que precisa ser utilizada para transportar o paciente. Olha só, coisa. Olha que eu vou levantar da cadeira, tenho a cadeira, agora eu vou disponibilizar a cadeira, porque senão eu vou trazer problemas. Gente, doutor Álvaro fez a coluna hoje sentado numa cadeira de rodas, vê se pode. Pois é, total, tá vendo? Olha só, gente, tudo, amor pela Band. Um beijo, doutor. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.